Livro de Esdras, capítulo 1. Ciro, rei da Pérsia, autoriza judeus voltarem da Babilônia a Jerusalém e reconstruírem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão através de todo o seu reino, como também colocou por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifica a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus a qual está em Jerusalém. E todo e qualquer homem que foi deixado como remanescente em algum lugar em que anda peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com animais, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com animais, e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se ofertou. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas de sacrifício, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata, e uma segunda espécie, e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio em cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Esdras capítulo 2. Listas dos que voltaram de Babilônia a Jerusalém com Zorobabel, que governaria Jerusalém e Judéia. Estes são os filhos da província que subiram para fora do exílio em cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado em cativeiro de exílio a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispá, Bigvai, Reum e Baana. O número dos homens do povo de Israel: os filhos de Paróis, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Até, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Zora, 112. Os filhos de Assum, 223. Os filhos de Gibá, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Jearim, Quefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Homens de Miquimais, 122.
Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbi, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Zedaía, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imé, 1052. Os filhos de Pazu, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadimiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo, 139. Os netinins, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queróis, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Salai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeá, os filhos de Bezai, os filhos de Asna, os filhos de Melnim, os filhos de Nefuzim, os filhos de Bacbuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Assa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nésia, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Ami, todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Assá, Querube, Adã e Imé, porém não puderam declarar com provas que a casa de seus pais e a semente deles eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que tomou esposa das filhas de Basilai, o Gileadita, e que foi chamado segundo o nome deles. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam contados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, tidos por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tissarta lhes disse que não comessem das coisas santíssimas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também havia entre eles 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, os seus mulos 245. Os seus camelos eram 435, os jumentos 6.720. E alguns dos cabeças das famílias dos pais, quando chegaram à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar. Conforme as suas forças, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais. Habitaram os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, e os cantores e os porteiros e os netinins, nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Esdras capítulo 3. Altar levantado, sacrifícios e oferta reiniciados. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre eles holocaustos,
como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos ao alvorecer e ao anoitecer. E realizaram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram os holocaustos do dia em cada dia, por contagem, conforme a ordenança, conforme o mandamento, de um dia em seu dia. E depois disto, ofereceram o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as festas fixas consagradas ao Senhor, como também de todo aquele que voluntariamente ofereceu oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores de pedras e carpinteiros, como também deram comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, de Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Alicerces lançados, júbilo, choro porque o segundo templo é inferior ao primeiro. E no segundo ano da vinda deles, a casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e o remanescente de seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Então se levantou Jesuá com seus filhos e seus irmãos, Cadimiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, com seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então fizeram-se erguer os sacerdotes já vestidos, e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para este louvarem ao Senhor, segundo a mão de Davi, rei de Israel. E cantavam, respondendo-se, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, sobre Israel. E todo o povo bradava com altos clamores de júbilo, quando louvava o Senhor, em razão da fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeça das famílias dos pais, já idosos, que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à vista deles foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos ergueram altos clamores de júbilo com alegria. De maneira que o povo não discernia as vozes dos clamores de júbilo, de alegria, das vozes do choro do povo, porque o povo bradava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Esdras capítulo 4. Inimigos samaritanos, rejeitados para a construção, acusam os judeus ao rei Artaxerxes. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os filhos do exílio em cativeiro edificavam o templo ao Senhor, o Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias dos pais, e disseram-lhes, deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscamos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram, nada tendes conosco no edificar casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, o Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o propósito deles, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram-lhe uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros, Artaxerxes, rei da Pérsia. E o escrito da carta estava escrito em caracteres siríacos, traduzidos na língua siríaca.
Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e o restante dos seus companheiros, os dinaitas, afarsaquitas, tarpelitas, afacitas, arquevitas, babilônios, sussanquitas, deavitas, elamitas, e as demais nações que o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e nas restantes províncias deste lado do rio e em tal tempo. Esta, pois, é a cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens deste lado do rio, em tal tempo. Seja feito conhecer ao rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e novamente edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se edificar novamente e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio do rei, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso enviamos mensageiros e declaramos ao rei, para que se busque no livro rolo das crônicas de teus pais, e acharás no livro rolo das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que dentro dela fizeram rebelião em tempos antigos. Por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade for novamente edificada, e os seus muros se restaurarem, em consequência disso, não terás porção alguma deste lado do rio. Artaxerxes ordena parada da reconstrução do templo. Então o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e ao restante dos seus companheiros, que habitavam em Samaria, como também aos restantes que estavam além do rio. Paz em tal tempo. A carta que nos enviaste foi distintamente lida diante de mim, e ordenando-o eu, buscaram e acharam que desde tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e revolução contra o governo. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominaram sobre todas as terras que estão além do rio, e se lhes pagaram direitos, tributos e pedágios. Agora, pois, dai ordem para fazerdes parar aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma outra ordem. E guardai-vos de serdes negligentes em fazer isto. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os fizeram parar à força de braço e com poder. Então cessou a obra da casa de Deus, que está em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia.